Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente veio aqui para falar com a Simone sobre Ayurveda. Logo, logo ela tá entrando. A gente já conversou com a Simone antes sobre a Ayurveda da mulher, né? Na semana do Dia da Mulher. Então, agora a gente vai continuar conversando com ela mais sobre o que é a Ayurveda, né? Então, eu vou convidar a Simone aqui para participar. Oi, Simone. Oi, Julie, consegue me escutar? Sim, consigo. Consigo escutar sim. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, Julie. Vamos continuar então nossa conversa sobre a Ayurveda. Isso, agora tirando mais dúvidas que a gente tinha direcionado ela mais sobre a mulher, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, então, o que é a Ayurveda, né? Eu acho que a E gente vê tanta coisa falando, mas não tem uma explicação concreta do que ela é, né? sim, agora o Ayurveda ele veio com tudo, né, para o Ocidente, principalmente para o Brasil, e muita gente ainda fica um pouco confusa sobre o que é o Ayurveda, o que trata, o que não trata, né? Qual que é a amplitude que o Ayurveda pode ter. Então, o Ayurveda, ele é uma eu gosto de falar que ele é uma medicina de cura, né? Uma ciência de cura 100% natural. E ele é uma medicina totalmente integrativa, tanto com a medicina alopática, né? Com a medicina tradicional que a gente tem, com outros tipos de medicina. Então, uma coisa não cancela a outra, muito pelo contrário, né? Elas se Sim, integram, os tratamentos normalmente eles vêm em conjunto, mas ele também uma ciência, uma medicina integrativa na questão do próprio ser, né? Então, a Ayurveda leva em consideração o ser como um ser integral. Então, a parte óssea, a parte intestinal, a parte, né, mental, a parte do estômago, tudo isso a gente vê como uma coisa só. Então, é realmente uma medicina totalmente integral, né? Que ela leva em consideração todas as partes do ser humano. E assim, eu gosto bastante de também frisar que a gente leva em consideração o corpo, a mente, a alma e até mesmo o espírito, né? Então é realmente uma coisa que vai além do corpo físico. E a gente sempre trata assim abordagens muito profundas sobre os desequilíbrios, sobre os indivíduos, né? E de forma geral, o Ayurveda ele vê todo o universo composto de 5 elementos, né? Então são os os 5 elementos que são o ar, o éter, que seria o espaço, o fogo, a terra e a água. Né? Então a gente considera como sendo esses 5 elementos, e a combinação de 2 elementos formam os doshas, né? Os tão famosos doshas, né? Que eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre eles também. tá. Então, esses doshas, eles estão presentes em tudo. Eles estão presentes na natureza, eles estão presentes nas horas do dia, e eles também estão presentes no nosso corpo, né? Então, daí vem o dosha corporal, que seria o biotipo, né? Então, tem o Vata, o Pitta e o Kapha, né? Então, comentando brevemente, assim, sobre eles, todos nós temos os três, só que em proporções diferentes. Então, essa proporção, ela se dá no momento que o espermatozoide encontra com o óvulo. Nesse momento se forma o nosso dosha, né? Nossa prakriti, que a gente chama. E esse equilíbrio, a gente está em equilíbrio quando a gente está o mais próximo possível dessa junção inicial, né? E a partir disso a gente só desequilibra. Basicamente, a gente está sempre no desequilíbrio, né, Julie? Então, a gente nasce com um e se mantém com ele pro resto da vida. Isso, mas a gente vai desequilibrando ele, né? Então, assim, a gente segue sempre com ele, não vai mudar, né? Então, se eu tenho uma predominância pita, eu não vou mudar, não vou virar vata. Mas se eu desequilibrar muito em vata, eu posso ter várias características do desequilíbrio de vata, né? Então, muitas vezes Ah, as pessoas se confundem bastante, né? Ah, mas eu fiz o teste do Doshi e sim, disse que eu sou vata, mas talvez seja porque tá com tanto tá no desequilíbrio que, momento. né?
Mas eu acho legal, assim, explicar até pra gente entender que a gente tem os três, né? Então, por exemplo, o Vata, ele é a junção do éter, que é o espaço, com o ar. Então, a gente sempre percebe o ar quando ele está se movimentando. Se ele está parado, a gente não percebe ele. Então, o Vata ele é responsável por todos os tipos de movimento do nosso corpo. Então, o movimento das mãos, o movimento da minha fala, né? O ar passando pelas cordas vocais. Enfim, todos os tipos de movimento, tanto físicos quanto mentais. Então, quando a pessoa também está com muitos pensamentos, pensamentos exagerados, aquela ansiedade, né, que não consegue controlar, isso também é Vata, né? Essa energia dentro da gente. Ele também é responsável pela nossa criatividade, né? Então, todas aquelas coisas etéreas, sutis, são responsabilidade do Vata. O Pitta, ele é a junção do fogo e da água. Então, essa junção desses dois, e principalmente do fogo, né? Então, eu gosto de explicar que quando a gente coloca alguma coisa no fogo, essa coisa nunca sai da mesma forma do outro lado, né? Então, sempre existe Sim, uma transformação ali no meio. Então, esse é o Pitta, o grande transformador do nosso corpo. E uma das maiores transformações é a digestão, né? Um alimento fazer parte do nosso corpo sim. é a maior, né? Então, ele é responsável pela nossa digestão, ele é responsável pela digestão também das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Da nossa inteligência, né? Do discernimento das coisas, o que que fica, o que que vai. Esse é o Pitta. E por último, o Kapha, que é a junção da terra e da água. Então, em proporções certas, né? Se a gente coloca terra e água junto, a gente consegue formar uma estrutura. Então, esse é o Kapha, né? Aquele que dá estrutura para o corpo, a nutrição, a lubrificação. Então, lubrificação de juntas, a lubrificação ali do sistema digestivo, o muco. E ele também, como ele tem o elemento água, ele trabalha muito as emoções. Então, ele é o cara das emoções, né? Do amor, do cuidado, e em desequilíbrio do apego, né? Da melancolia, Isso. enfim. Então, a gente consegue identificar em todos nós os três, né? Porque eles realmente estão em nós. Sim. Eles têm suas, suas funções dentro do nosso corpo. E se a gente tem mais de um, então o nosso corpo ele tende a ser de mais de um jeito do que de outro, né? Então, se eu sou mais Kapha, tendo a ser, tendo a ter uma estrutura corporal maior, né? Se eu sou mais Vata, eu tendo a ter uma estrutura mais longilínea, enfim. E a partir disso vem todos os desequilíbrios também, né? Porque a palavra dosha, na verdade, ela significa desequilíbrios. Então, quando a gente está falando de dosha, a gente fala de desequilíbrio constante, né? Então, uma emoção, mudou o tempo que nem agora, né? Ontem estava um calor, agora já Sim. esfriou. Então, isso já mudou todos os doshas, já mudou tudo. E a gente quanto mais a gente consegue entender o Ayurveda, mais a gente consegue equilibrar todas essas mudanças. Na verdade, a gente está dando numa corda bamba e vai tentando, né, se equilibrar ali em cima. E dentro, assim, desses desequilíbrios, dentro da escola que eu estudo, né, são 4 principais os fatores que nos desequilibram no dia a dia. E isso eu acho muito importante a gente saber, e inclusive a ordem de importância deles, né? Então, pro Ayurveda, o que mais desequilibra é o fator emocional. Então, muitas vezes, né, a gente tá com uma alimentação toda maravilhosa, tudo certinho, tudo orgânico, mas assim, mesmo assim não tá se sentindo indisposto, tem insônia e tudo mais. Então, isso é por causa que o fator emocional ali que realmente ele é o que comanda, né? Depois vem tudo, né? Eu emocionado pra tudo. Eu digo, aquele dia que tu acorda e chuta o minguinho no canto da porta, pronto, acabou. Né? Já pausa. É verdade. E então, o fator emocional é o mais importante, é o que mais desequilibra, na verdade. Depois a gente vem para o estilo de vida, né? Então, um estilo de vida muito corrido, muito estressante, né? Que está sempre se cobrando, enfim, isso pesa bastante.
O terceiro é a alimentação. Então, a gente pode ver que talvez se a gente tiver um emocional tranquilo, a alimentação conte menos, né? Então, muitas vezes a Sim, gente vai só pela alimentação, pelo que a gente está comendo, e a gente esquece que os outros sentidos, eles também se alimentam, né? Os olhos, o tato, o olfato, isso tudo também é alimento para o nosso corpo. E por último, os fatores externos, então, poluição, né? Essas coisas que a gente realmente não tem sim, como controlar. tá, Então, isso sim. tudo vai causando os desequilíbrios, né? Vai nos causando os desequilíbrios e a gente vai tentando ajustar o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, para que a gente não se desequilibre muito e que cause as doenças, né? Que as doenças comecem a se manifestar. E assim, dentro da questão doença, o Ayurveda ele vê doença como em 6 estágios, né, Julie? Não é só quando o médico já trouxe o atestado lá que eu estou com Tô osteoporose ou doente. artrite, né? O Ayurveda ele vê que as doenças todas começam no sistema digestivo. Então, quando a gente não tá indo aos pés, né? A gente tem muita azia, ou tá sempre com enjoo, né? Não sente fome, tá sempre beliscando, mas assim, a fome ela nunca aparece. Todos esses pequenos sintomas que muitas vezes a gente vai deixando de lado, muitas vezes a gente até vai achando que é normal, né? Porque hoje eu acho até A questão engraçado. do intestino, eu acho, realmente, a questão do intestino, todo mundo, uma vez por semana eles acham normal. Meu Deus. Mas eu Sim, sempre fui assim, tipo, não, gente, não dá, tu come todo dia, né? é, exatamente. Eu acho até engraçado que hoje em dia nos comerciais no meio do jogo de futebol, que agora tá passando o jogo de futebol, tem até as propagandas de remédio para ir aos pés, né? Os laxativos e Sim, purgativos e por aí vai. Para ver como é uma coisa super comum, mas a gente não consegue ainda entender o porquê, né? Por que que tá acontecendo isso? E isso realmente não é normal, né? A gente depender de um remédio para ir no banheiro não é normal. E isso tudo é o início de todas as doenças, né? Então, quando a gente vai tapeando com o sim. remédio, enfim, uma vez lá que outra tudo bem, mas quando é muito recorrente, né? A gente vai deixando esses sintomas que são, assim, muito preciosos, esses sintomas que a gente tem. E depois, daqui uns 5 anos, a gente vem com umas doenças mais graves e a gente se apavora, né? Como é que isso foi acontecer comigo, né? Faz Então, até mais, a mãe fala muito, então faz assim, tu pega tudo que tu come, põe no lixo e deixa ali, né? Pra te ver o que que vai estar daqui 5 dias se tu não botar o lixo fora. É a mesma coisa no nosso organismo, é um monte de lixo, digamos assim, né? O corpo pega o que precisa e o que não precisa ele manda embora. Se não tá mandando embora, tá tudo ali, né? tá tudo ali. E o nosso intestino, ele é super permeável, né? E ele é super próximo ali ao nosso aparelho genital, Tudo, toda a nossa né? estrutura, né? Então, tudo que Genital, fica ali esgoto, vai tudo. permeando. Os rins atrás, Então, é pulmão, porque bem. o intestino sobe até aqui em cima também, né? Passa por tudo, não tem onde ele não É, chega perto, né? então, são sintomas, assim, leves que a gente fala, né? Super leves, assim, mas que Sim, trazem, assim, uma riqueza de informação do que está acontecendo com o nosso corpo. E a gente saber o que fazer nesse momento com isso, né? Tá, beleza, eu não tô indo no banheiro, mas o que que eu posso fazer com isso é muito importante, né? E a gente travou um pouquinho. Eu já trabalho. tenho, né, a doença lá, já tenho um médico, já me disse o que que eu tenho, mas
Peraí, que tivemos um problema técnico. Ah, voltou. Voltei. Enfim, então parando ali de onde a gente estava conversando, mesmo com a doença instalada, eu já tenho muitas alternativas dentro da Ayurveda, né? Então, eu vou comentar assim um pouquinho, e Julie, né, quando tu quiser fazer perguntas, enfim, ou trazer alguma Eu coisa fiquei na dúvida nos passos. Tu vai me dar os 6 passos? da doença, Fiquei no primeiro. É, sim, vamos falar sobre isso. tá, Então, fiquei curiosa. o primeiro estágio da doença que a gente chama, ele se dá ali no sistema digestivo, né? Então, é aquele acúmulo. Então, eu tô comendo, por exemplo, alguma coisa que eu sei que me inflama, ou enfim, que não é compatível com o meu dosha, ou que não é compatível com a estação do ano que eu tô, enfim, né? Vários motivos, tá causando algum problema ali no sistema digestivo. Beleza, esse é o primeiro passo da doença, né? Então, tá acumulando, tá acumulando. Depois, se a gente segue fazendo a mesma coisa, ele vai transbordar. Então, ele vai sair do sistema digestivo, né? E ele vai para os outros sistemas. A partir daí, então até ele estar no sistema digestivo é bem tranquilo de controlar. Mas quando ele transborda, ele vai para os outros sistemas, ele começa a circular, né, no nosso corpo, dentro do nosso corpo. E aí essas a gente chama de toxinas, né, que saem ali do sistema digestivo, elas vão sempre se instalar num órgão mais frágil, que a gente chama um órgão ducha, né, um órgão, um tecido, enfim. Então, enfim, por algum motivo, seja por hereditariedade, né? Então, eu sei que meu pai, né, meu tio, meu avô tiveram é, osteoporose, então é possível que eu tenha, né? Mas por que que isso vai se desencadear em uma doença? Porque esse órgão, ele já é mais frágil, né? Então ali ele vai né, se acumulou, transbordou, circulou e agora ele vai se instalar naquele órgão. Então esse já seria o quarto estágio da doença. Nesse momento, nesse quarto estágio da doença, a gente começa a ter aqueles sintomas específicos. Então, Leves. mas ainda Sim, leve, né? Então, uma dor nas sim, juntas, alguma coisa assim que às vezes é até difícil de diagnosticar na medicina alopática. Mas isso já está na sexta etapa da doença dentro do Ayurveda, né? E, enfim, depois ele vai, ali dentro daquele órgão, ele vai se retroalimentando, aquelas toxinas vão se retroalimentando e vai formando mais toxina, e aí sim. sim forma a doença, né? Que a gente sabe, assim, né? Que tem o nome, que tem todos Sim, os sintomas e tudo mais. Então, esses são os 6 passos da doença. A gente vê que tá tudo interconectado, na verdade, né? sim. E o intestino também tem tudo a ver com estar se sentindo bem, né? Que tem a questão do emocional, né? Perfeito. Tá tudo ligado, na verdade, né? O E problema é a gente conseguir manter a serenidade. a gente faz o melhor que a gente pode, né? E muitas Né? vezes a gente tem que tomar decisões difíceis, sabe? A gente tá bem, requer dizer não, requer talvez uma mudança que a gente tenha medo de fazer, então é encarar os nossos medos, é olhar para essas sombras, né? Dar os limites para as pessoas ao nosso redor. Então, é bem Conseguir se complexo, observar também, né? é bem Muitas vezes difícil. não consegue entender o que que é eu quero, né? Exatamente. E dá ouvidos para isso, né? Então, quando o nosso corpo está falando, escutar o que ele está falando, o que que ele precisa naquele momento, né? Porque a gente parece de vez em quando que se divide em Sim, dois, né? Uma coisa é o que o nosso corpo quer e outra coisa é o que nossa mente quer. E a gente fica naquela, sim, assim. E agora, para onde é que eu vou? Eu sei que eu tenho que comer certo, mas a minha mente, ela tá me botando para o outro lado, que sim. eu preciso comer doce, ou Só um enfim, né? pedacinho, ou tô com vontade, ou aquela história de, ai, mas é só hoje. É, então, esse equilíbrio, ele é difícil mesmo de atingir. E, na verdade, a gente está sempre se perdendo dentro do próprio equilíbrio, né? Sim, Mas é bom a gente saber como voltar. O que que a gente faz para voltar? Porque, sabe, Julie, nos últimos tempos, assim, a pandemia foi,
tá sendo uma grande tragédia, mas fez muita gente parar para se olhar e para se perceber. E em várias pessoas vieram me falar assim, eu já não aguento mais, eu já tentei de tudo, né? E eu não consigo encontrar esse equilíbrio, né? Então eu já tentei vários tipos de dieta, eu já tentei ir médico e nada funciona. Eu preciso de alguma coisa que traduza como que eu funciono e o que eu tô sentindo realmente, né? E por que eu tô sentindo. Então, por isso que eu sou tão apaixonada pelo Ayurveda, porque parece que ele realmente nos dá essas ferramentas, né? De uma forma amorosa, tranquila e de muita lógica também, né? Nada é muito. Tem a Sim. parte mística, mas tem uma parte muito lógica, assim, que é incrível. E enfim, né, dos tratamentos, então entrando mais para essa parte depois, né, que a gente tem uma doença, ou enfim, depois que a gente faz uma consulta, que a gente passa pros tratamentos em si, daí a gente entra naquela parte que eu também sou apaixonada, que são as terapias corporais, né? Então, tem Ai, todas que maravilhosa. é, Eu vou te interromper. por favor. Eu sei a resposta, mas eu não sei se todo mundo sabe. Eu posso simplesmente falar contigo para saber qual é o meu dosha, sem eu ter que fazer todo um tratamento, simplesmente por conhecer, né? E então, só explica rapidinho, tipo, ok, me interesso pela Ayurveda, talvez eu não tenha muito conhecimento, eu vou marcar uma consulta com a Simone. O que eu vou sair dessa consulta, né? Porque eu digo que tu sai com um manual, né? Mas se conseguir só explicar rapidinho para o pessoal, tipo, o que vem? Eu vou saber os meus doshas, eu vou saber, que eu lembro um pouco eu vou saber da alimentação, né? Através do dosha eu tenho conhecimento sobre alimentação. Eu posso ou não ter a indicação de massagem, se eu quiser fazer ou não, né? O que mais? Como que é? Né? Porque Perfeito. fica, até pelo fato de eu achar que tá meio difamado, tem muita gente aí que faz um curso de final de semana e é terapeuta de Ayurveda. E Uhum. a gente sabe que não é bem assim, né? A Ayurveda mesmo são muitos estudos, é muita coisa envolvida. Então, tipo, com a Simone, o que que eu vou ter quando eu sair da consulta com a Simone? Perfeito, Julie. Faço uma anamnese bem profunda, assim. Então, várias pessoas já vieram me falar, meu Deus, depois da tua anamnese, eu parei para refletir a minha vida. Eu percebi onde eu estava errando, porque realmente a gente vai para uma análise bem profunda, né, de todos os aspectos da vida. E depois a gente passa para a consulta em si. Então, na consulta, gira em torno de umas 2 horas, mais ou menos, né? Então, a gente conversa bastante sobre todos os temas, né, que foram trazidos ali. E num primeiro momento, eu sempre foco no desequilíbrio, né? Então, por exemplo, eu sou pita, mas eu estou com desequilíbrio em vata. Então, eu vou passar é, os passos, enfim, para se equilibrar naquele dosha, né? Mas vamos supor que não tenha desequilíbrio nenhum e tá tudo certo, né? Então eu vou passar todos os passos para o equilíbrio daquele dosha. Então, por exemplo, né? Então vai ser com um manual de umas É. 23 páginas, mais ou menos, né? Com toda a rotina diária indicada pela Ayurveda, né? O Dinacharya, com o Rutucharya, que seria a rotina das estações do ano, né? Porque a gente não faz tudo sempre igual, né? Se tá 0 graus ou se tá 20 graus lá fora, muita coisa muda também nas nossas rotinas diárias e na nossa alimentação. Sai também com a questão da alimentação, então os alimentos mais apropriados para aquele tipo, para aquele biotipo, o que não é tão legal estar consumindo, né? E daí, se tiver algum tipo de desequilíbrio, eu oriento para algum tipo de terapia corporal que possa auxiliar, mas que sim fica totalmente a cargo da pessoa decidir se ela vai fazer ou, sim ou não, né? Mas é que nem tu falou, São é um manual. maravilhosos. Se é um manual, é um livrinho para a vida inteira, né? É, Às vezes, quando tu se esquece, tu volta lá e consulta ele de novo, porque tu vai ver, eu tô fazendo isso, tá? Isso não era tão bom para mim, né? Eu digo, é um manual, tem tudo. Tem alimentação, tem, se tu
tem tendência a ser mais agitada, mais calma, o que que pode fazer para isso, Perfeito. né? Tipo, não tenho o perfil de ter de sair correndo por aí, fazer corrida, né? Comigo, mais indicado fazer meditação, enfim. Eu acho fantástico. Acho que todo mundo tem que fazer, né? Fora as massagens, né? Isso. Que também vão totalmente diferente das massagens que a gente conhece aqui, né? Das nossas massagens. As tradicionais ocidentais, que são com creme, com muito produto químico, né? Isso. Isso. Eu lembro uma frase do professor de Ayurveda que ele disse, olha, tu não passa na pele o que tu não comeria no pão, né? Porque ele diz que a Perfeito. pele é uma grande boca. Então as massagens são com óleo, bom, mas agora tu fala da massagem que eu gosto de ouvir profissão também, Claro. né? É, Mas que eu acho que a gente sempre frisou muito isso de não é uma massagem, a técnica é diferente, além de ser totalmente natural, né? Tu vai estar passando na tua pele uma coisa que tu comeria. Talvez sim. não pelo sabor, mas, né? A pele realmente absorve tudo, né? Então não Absorve. são coisas químicas, né? A gente fala que o estado da nossa pele, ele é como se fosse um raio-x de como é que tá o nosso sangue, mas ao contrário também é verdadeiro. Tudo que a gente coloca em cima da nossa pele vai ser absorvido pelos poros. A nossa pele é o maior órgão, né? E é o que mais é um dos que mais absorve. Então é bem importante a gente estar passando realmente só produtos que a gente tem confiança, né, que são bons e de preferência naturais, né? Então, assim como eu falei lá no início da live, o Ayurveda ele é um sistema natural de cura. Então, as massagens fazem parte disso. Então, nas massagens a gente utiliza tudo é comível, né? Tudo é comestível. Então, os óleos, principalmente então na Bianga, né, que é a massagem mais famosa do Ayurveda, que sim pode ser feita só assim, eu quero conhecer, eu não quero fazer um tratamento, quero só relaxar. Também pode, né? Então, a Bianga ela é feita com óleos vegetais prensados a frio, né, de uma marca que eu tenho confiança. Então, a gente coloca ali óleos essenciais, né, para dar um cheirinho, para já trabalhar com aromaterapia. E os movimentos, enfim, também são super relaxantes, mas além de ser relaxante, ela mobiliza as toxinas do nosso corpo, né? Ela calma a nossa mente. Então, ela também tem um efeito de mobilização de toxinas. Não é só relaxante, né? Mas ela é muito relaxante. No final das contas, ela é maravilhosa, né? Não é por nada que ela é uma das mais famosas, assim, dentro da Ayurveda. E uma que, assim, eu não sei o que aconteceu semana passada, o pessoal, todo mundo quis fazer Shirodara. Então, eu já vou explicar um pouquinho sobre a Shiro. Shirodara é Olha, fantástico. é muito bom, né? É aquele bolzinho, tipo uma cumbuca, né? Que fica escorrendo um fluxo de óleo contínuo aqui na região da testa. Então, essa também é feita com os óleos, né? O óleo vegetal prensado a frio, com aromaterapia. No caso, se precisar ser medicado esse óleo, então, eu tenho alguma doença específica dentro de um tratamento, daí a gente medica esses óleos, então eu faço o óleo medicado com as ervas específicas para aquela pessoa. E depois, enfim, daí a gente faz esse trabalho na cabeça. Essa, sim, é uma das terapias mais relaxantes do Ayurveda, né? Então, ela É um olhinho morno, é um olhinho só de morno. pensar já da sopa. Ali, com a musiquinha, né? É perfeito para dormir, não tem quem não É, relaxe. exatamente. A gente entra em um estado profundo de meditação, né? Porque aquele óleo morno caindo na nossa testa, ele vai formando umas ondas, né? E essas ondas, elas vão acalmando a nossa mente, elas vão nos levando para um estado profundo de relaxamento e meditação. Então, essa também é uma terapia muito boa, né, para quem tem a cabeça muito agitada, enfim, né, tá passando por um momento muito turbulento na vida, é uma ótima terapia. A gente Para tem ansiedade agora. Uhum. A gente tem a Garshana, né, que é uma terapia um pouco mais intensiva, vamos dizer assim. Então, ela é feita com sal grosso e ervas.
em que a gente Sim. faz uma fricção na pele, né? Até aquela assim, ela mobiliza bastante as toxinas e ela trabalha basicamente no tecido, em todos os tecidos, mas bastante no tecido muscular e no tecido gorduroso. Então, ela é bastante indicada para perda de peso, para retenção de líquidos, para celulite, né? Além de estar trabalhando ali com o sal grosso. Então, a gente muda totalmente a frequência da pessoa, né? É muito engraçado, porque quando termina a Garchana, parece que tem umas ondas, assim, sabe? Fica um som, é muito louco essa sensação, mas fica um som, assim, tum, sabe? Tipo um om na sala, Sim, assim. mais leve. É, e também tem a Uduartana, né? Que ela é a mesma questão da Garchana, mas ela é feita com pós de ervas, que também é para retenção de líquidos, para perda de peso, né? Então são terapias um pouquinho mais ativas, mas elas também são super relaxantes, né? E daí tem aquelas mais pontuais, então os baixos externos, né? Que então são aquelas piscininhas de óleo que a gente coloca, de óleo morno ou medicado, né? Então a gente coloca nas regiões de dor ou de desconforto, então a gente pode fazer no coração, que trabalha as emoções, trabalha as questões de perda, de luto, coisas que a gente não consegue digerir, sabe, Júlia? Aquelas coisas Sim. que parece que ficou entalado aqui. Então essa terapia dos baixos externos, ela trabalha bastante assim isso. Ou então, ali na região do umbigo, que também ali se encontra um dos marmas mais importantes, né? Que ele trabalha emoções bem profundas, mas também ele trabalha questão digestiva, né? Então, se não tá indo no banheiro, enfim. A gente pode fazer no baixo ventre, ótimo para pós-parto, né? Para quem tem problemas de menstruação. Ele ajuda a fazer um fechamento, assim. Ele movimenta aquela energia que está estagnada ali e faz, né, seguir para onde tem que ir. Nos joelhos, nos olhos, né, nas costas, lombares, dor lombar, dor na cervical. Então, essas terapias, elas vão direto no ponto, vamos dizer assim, né, da dor, enfim. Mas a gente tem um arsenal aí de terapias, né, que a gente pode estar utilizando dentro do Ayurveda e linkando isso com todo o conhecimento, né, da alimentação, da rotina, do estilo de vida, a gente tem, assim, ferramentas incríveis que realmente são de cura, né, não só do corpo, mas também da Sim. alma. E existe alguma contraindicação em alguma coisa da Ayurveda? Ou algum Nas, tratamento? nas massagens, algumas, né? Então vai depender do tipo de massagem, não pode fazer menstruada, né? Alguns tipos pode, alguns tipos não pode fazer se tem algum tipo de doença. Então vai mesmo de cada particularidade, mas de modo geral, assim, não tem. Ela cabe para tudo. E a gente fala assim que tem as doenças facilmente curáveis, né? As dificilmente curáveis, as incuráveis, né? E dentro das incuráveis a gente ainda pode fazer muita coisa. Por mais que, beleza, não vai ter Sim, cura. aliviar muitas, né? Isso, bem assim, Muitos sintomas. paliativo, né? Bem paliativo. E, e eu já recebi várias perguntas assim, mas eu não tenho nada, né? E não sinto nada. Você acha que a Ayurveda seria bom? Quero conhecer. E sim, né? É que nem a gente falou, se não tem nada, é legal até para ser uma forma de prevenção, né? É uma medicina altamente preventiva. Então, para a gente evitar que chegue uma doença ou algum desconforto mais para frente, né, Julie? Sim. E usada por sei lá quantos milhares de anos, né? E ela vem sendo testada, né? Então, ela tem mais de 2.000 anos, né? O livro mais antigo tem mais de 2.000 anos. O livro mais novo tem 1.500 anos, né? E ela vem sendo testada e passado esse conhecimento e ele vem sendo provado que é muito eficaz ainda nos dias de hoje, é extremamente eficaz. Né? Na Índia ainda tem vários Vários hospitais. hospitais, né? Atendem só com isso. Isso. Então, acho que a gente está aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, a gente está resgatando isso, né? A gente está trazendo a Ayurveda e formando um Ayurveda brasileiro, não deixa de ser, né? Tentando sempre usar as ervas daqui, Sim. o que a gente tem acesso aqui, mas
a gente realmente está resgatando um conhecimento ancestral, assim, muito grande, muito bonito, e muito potente também, né? Sim, imagina. É que nem dizer, é um tratamento geral, né? Uma massagem Ayurveda não é só o relaxamento, né? Estou tratando tudo, é que nem tu falou, é o teu corpo, é a tua alma, é teu estado espiritual, né? Então, englobando tudo que tu tem ali, está sendo tratado durante o atendimento, né? Então, Isso. como a gente falou antes, se eu quiser simplesmente fazer uma massagem, eu posso, enfim, te ligar, a gente conversa e eu agenda, né, vendo contigo qual massagem que eu quero, só para conhecer depois, se eu gostar Pode. e quiser, né, conhecer mais sobre a Isso aí, Ayurveda. isso aí. Pode ser feito, né? As massagens podem ser feitas em separado, só para conhecer, para entender um pouquinho mais, né? Mas também pode ser parte de um tratamento, né? Também pode ser parte do tratamento com as E o, consultas, enfim. o tratamento dura quanto tempo? É muito variável. É bem variado, né? Mas assim, mais ou menos de forma bem genérica, assim, um tratamento, uns 3 meses, assim, para ser um tratamento interessante, né? 2, 3 meses, mas é bem variado, vai depender da profundidade de onde é que tá essa toxina, né? Qual grau, qual Sim. estágio da doença que a gente tá, enfim. Mas e é muito lindo, assim, porque pouquíssimas coisas da Ayurveda são invasivas, né? Normalmente a gente trata de uma forma muito amorosa e mesmo as invasivas, né? Elas são muito tranquilas assim de se fazer, não há nada que vai ter dor ou enfim, muito pelo contrário, né? Numa Não, massagem a gente vai relaxar, vai. Então é uma forma muito tranquila e muito gostosa assim de se curar. é uma forma, é muito emocional, né? Eu digo, a Ayurveda tem muito de mãe, assim, um carinho de mãe, né? Enfim, no atendimento, em tudo, né? Que é aquela consulta que te olha nos olhos, que pede como é que tu tá, que quer realmente entender o que tá se passando, né? Não é só chegar e dizer, ah, eu tenho isso e pronto, tá? Então, É, né? Ela é bem mais profunda. é bem isso, bem isso. Eu sou completamente apaixonada, né, por isso, assim. Então, eu me sinto muito honrada de também estar passando esses conhecimentos que a gente recebe dos nossos professores, dos nossos mestres adiante, né? E poder estar fazendo isso, né? Aí em 2021, com esse conhecimento de 2.000 anos atrás. Né? Que cada vez melhor, enfim, a gente tem mais, não seriam técnicas, mas mais estudos, né? Mais coisas que nem tu Sim. falou, a gente traz bastante das ervas brasileiras, porque algumas ervas que tem na Índia que não tem, né? Não dá. Então é uma questão de estudo e adaptação. É uma. Mas é muito interessante. Eu acho que todos tinham que fazer pelo menos uma massagem. Faz então a Bianca, que é a mais tradicional, né? Para sentir a diferença de uma É, massagem convencional, né? é. Da que nós temos aqui para. Imagina, é um óleo quentinho, morninho. A gente, eu digo que agora, principalmente nesses momentos de pandemia que a gente não pode abraçar, quando a gente faz uma bianga, a gente se sente abraçado do corpo, da ponta dos pés até a cabeça, assim, parece ter alguém nos abraçando, né? Porque realmente essa sensação do óleo morno na pele é muito gostosa, né? Além de, quando a gente passa o óleo morno, a gente abre, dilata os nossos poros e as propriedades do óleo, né, que são óleos de qualidade que a gente já comentou, elas absorvem mais, então o nosso corpo absorve ainda mais né, essas propriedades dos óleos. E, enfim, depois do banho também, né? Aquela sensação da pele super hidratada, né? Super macia. É muito bom, principalmente agora, né? Que começa o inverno, a gente começa a ficar Sim, sim. seco. Sim, e ali é quentinho, né? Não dá pra pessoa também. Tu não passa frio durante a massagem, né? Muito pelo contrário, tu tá É, sempre sendo aquecido, não independente da época do ano, não é uma massagem que se passa só no verão, né? O óleo morno, mas tu se mantém morna durante, né? Enfim, com a sensação de abraço ali do quentinho, a massagem inteira, né? uhum.
É verdade. Ó, a Isa falou que ela ama massagem. Ah, Obrigada, Isa, meu amor. Mas é isso então, Julie. Então, eu acho que eu consegui passar um pouquinho assim do que é o Ayurveda, de qual é a abrangência dele, como é um que a pouco gente, diferente. né, como é que a gente consegue ver o ser humano, o que que ele, né, qual que é a diferença ali entre a medicina tradicional, a medicina ayurvédica e um pouquinho das terapias corporais também que a gente trabalha dentro do Ayurveda, né? Então, se o pessoal Ah, quiser, é pode falar. importante salientar que não tem nenhum, como a Ayurveda é totalmente natural, né? Não tem nenhum tratamento que vá atrapalhar os tratamentos médicos tradicionais, né? Que Isso, é tudo natural. Então, na verdade, seria no caso de uma doença que quer ser tratada, é um a mais, né? Ai, me fugiu a palavra. é uma Mas é uma integração, junção. né? É uma integração. Isso, só vai somar, né? Jamais vai contrapor o tratamento médico ou anular alguma coisa, né? Na Isso, verdade, só vai ter mais benefícios, vai ter uma aceleração do resultado. isso aí, é. Ele não tem nenhum. E algumas ervas que a gente usa, a gente sabe as contraindicações, então realmente anda em paralelo com outros tipos de tratamento, né? Anda em paralelo. Mas é isso aí, Julie. Se o pessoal quiser saber mais um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu tenho no meu Instagram, tenho bastante conteúdo sobre a Ayurveda, enfim, sobre as massagens também. Então pode estar me mandando mensagem, pode estar me chamando ali no direct, ou enfim, né, entrando em Tem contato. foto também para entender mais ou menos como é que é a massagem, né? Se tá É, meio assim, tem fotos para ver como é que funciona, né? Enfim, a gente sabe que tu tá super disponível também, quem quiser chamar a Simone só para tirar alguma dúvida, né? Eu acho que a gente não pode ter dúvidas, tem que perguntar. E a gente está aqui para isso, né? Tanto a Simone quanto a Casa Viver, do que a gente souber, a gente ajuda, senão a gente encaminha para Simone. isso aí. Vai ser um prazer, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Ayurveda, conhecer um pouquinho mais das massagens, vai ser um prazer receber vocês lá na casa. Enfim, fico à disposição. Nós também, muito obrigada pela disponibilidade hoje na Imagina, nossa live. Acho que o pessoal gostou, também tirei bastante dúvida, a gente sempre tem. claro. E dizer que a gente está à disposição, né? Tanto nós quanto a Simone, quem quiser entrar em contato, por favor, sintam super à vontade. Perfeito. Então, ótimo restinho aí de Então, domingo. Um beijo a beijão, todos. fiquem bem. Até! Até mais.